Muitas pessoas têm vivido conectadas com o mundo através de apenas um clique. Porém, elas se encontram só, desconexas de pessoas, desconexas do eterno. E começa a entender que nós precisamos estar conectados com Deus, com pessoas, com nós mesmos. Seja bem-vindo à viração do dia, um tempo de devocional com Deus, um tempo onde nós nos conectamos com o Pai. Shalom, shalom, shalom para você. Como é bom poder se encontrar mais uma vez na viração do dia com o Eterno e com você. Como é bom saber que nesse momento, nesse tempo, nós tiramos para estar com Ele. É um tempo ao qual nosso coração se dispõe a estar conectado ao coração do Pai, coração do Abba. Como é bom saber que, segundo Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 9, a gente vê o desejo do Pai de sempre estar conosco, sempre estar se envolvendo conosco. Deus, Ele não precisa de nada, de mim e de você. Deus, Ele é Deus, sem que eu exista, sem que você exista. Deus não precisa que eu possa estar fazendo alguma coisa para que Ele possa ser Deus. Ele é Deus, independentemente de qualquer coisa. Isaías 43, 13 diz que antes que houvesse dia, Ele era. Isso implica dizer que Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para nada, meu querido. Mas a partir do momento que o nosso coração se conecta ao coração do Pai, nós temos a necessidade de estar com Ele. Nós temos o desejo de estar com Ele. E quando nós não estamos, nós sentimos falta. Sentimos falta de orar naquele horário, de ler as Escrituras naquele horário. Enfim, o nosso coração sente falta. A pastora Ludmila tem um louvor que ela canta como experiência de vida, que diz que em alta madrugada ela escuta a voz do seu amado, do Senhor chamando, e ela vai. E isso é uma experiência que ela teve de vida muito forte, ao qual ela se propôs a toda madrugada estar orando. E chegou um determinado tempo da vida dela que na madrugada ela ouvia a voz do Espírito chamando ela para poder estar conversando com Ele. Que coisa linda e maravilhosa, não é verdade? E da mesma forma sou eu. Quando chega o momento da viração do dia, eu sinto a necessidade, eu sinto o desejo. Por mais que eu não esteja diante das câmeras com você, talvez que eu não esteja conectado com você através das mídias, mas eu estou conectado com meu Pai nesse momento, porque para mim a viração do dia é um momento muito especial. É o momento ao qual o Senhor está fechando um ciclo de um dia que se passou e está iniciando um ciclo de um dia que está começando na minha vida. Mas, queridos, a palavra de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34. 1 Samuel 17, 34, diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando de repente veio um leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto a leão como a urso. Este incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro
e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Querido, eu preciso que você me dê atenção sua agora em relação a isso, porque essa viração do dia, eu tenho certeza que o Espírito vai falar ao teu coração e vai te reconectar com o Pai. Em muitas áreas, e principalmente nessa área. É interessante que você conhece a história de Davi, você sabe o que Davi passou, como ele passou. Porém, o que chama a minha atenção é que no momento ao qual Davi ele é levado até o rei, e o rei começa a questionar ele em relação a ele ser jovem, a como ele poderia se levantar contra o gigante, a Golias, um homem experiente de guerra, e Davi não tinha nada disso, Davi não tinha essa experiência de guerra aos olhos de Saul. E nesse momento, Saul começa a ouvir o relato de Davi. E Davi, enquanto está falando, enquanto está testemunhando, enquanto está conversando com ele de uma forma clara, de uma forma absoluta, de uma forma direta, é interessante que Davi começa a pontuar as informações para Saul. Saul, eu já acabei com o leão, eu já acabei com o urso. E se Deus me deu a vitória diante do leão, me deu a vitória diante do urso, com certeza vai me dar a vitória diante desse circunciso filisteu. E nesse momento, quando Davi terminou de proferir essas palavras, Saul foi e deu uma declaração dizendo: Deus é contigo. Mas Saul ele não ficou contente de dizer Deus é contigo. Saul começou a colocar a armadura dele em Davi. E começou a colocar sobre Davi o seu escudo, a sua armadura, começou a colocar o seu capacete. Davi cingiu a espada na armadura, e quando terminou de colocar tudo isso sobre ele, Davi percebeu que não conseguia andar. E aqui justamente, queridos, entra naquilo que Deus quer tratar conosco nessa viração do dia. Tome cuidado com o que as pessoas estão mandando você viver. Viva a sua vida e não a vida que os outros querem te dar. Vou dizer de novo, porque isso é interessante. Tome cuidado com a vida que as outras pessoas querem que você viva. Viva a sua vida de forma única, de forma independente, sem depender do que os outros possam falar ao teu respeito. O que eu acho interessante nesse texto é que Davi ele tinha uma mentalidade preparada, pronta, de um pastor de ovelhas e de dependência de Deus. Davi sabia o que Deus tinha feito através dele e na vida dele. Davi sabia das lutas que ele tinha travado no oculto, quando ninguém via, quando ninguém precisava bater nas costas dele e falar: Davi, como você é um homem de Deus, como você é um guerreiro experiente, como você é um cara valente, forte e poderoso. Davi, ele sabia que independentemente do que as pessoas pudessem estar vendo dele, ele estava cumprindo o propósito ao qual ele tinha sido designado para viver. O pai de Davi tinha dado para ele um ofício de pastor de ovelhas. Ele deveria cuidar das ovelhas do seu pai. E mediante a esse ofício, ele se enfincou, ele se colocou como pastor daquelas ovelhas, como se aquelas ovelhas não fossem do seu pai, mas fossem suas. E mediante a responsabilidade que ele tinha, ele sabia que precisava impedir que qualquer mal pudesse acontecer até aquelas ovelhas, ao ponto de urso e leão desafiado tomar um cordeiro, ele ir lá e arrancar da boca do leão e do urso o cordeiro. E o cordeiro e o leão e o urso não fazem mal algum a ele. Por quê? Porque se Deus deu livramento a ele diante de um leão, diante de um urso, ele não teria medo de nada do que pudesse vir a acontecer. Foi por isso que naquele momento ele se apresentou a Saul dizendo quem ele era. Olha, eu sou um pastor de ovelhas. Porém, eu não sou experimentado em batalhas, em guerra, como o Senhor quer que eu seja. Eu sou um pastor de ovelhas e que no momento ao qual ninguém me via, eu exercia o meu papel com muita autoridade, eu exercia o meu papel com muita força, com muita graça, com muito poder e acreditava, eu confiava de forma completa em Deus. Isso implica dizer que ninguém e nem nada conseguia mudar quem eu sou. Nada poderia me deter, nada poderia ofuscar a minha realidade, nada poderia impedir aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. Pelo contrário, eu tenho a certeza que o Eterno está comigo. E por conta disso, Ele me dá livramento, Ele me guarda, Ele me protege. Mas naquele momento, Saul vem com outra mentalidade. Porque a mentalidade de Saul vem a mentalidade da vida de Saul. A vida de Saul era uma vida de um guerreiro. Ele tinha uma armadura de guerra. Ele era rei sobre Israel.
E na concepção dele, se Davi queria enfrentar Golias, Davi precisava ser no mínimo como ele. Porque Saul sabia que quem deveria enfrentar Golias não era ninguém do exército de Israel, mas ele é que deveria se colocar diante da batalha e vencer o incircunciso. Até porque ele era rei, ele era a autoridade máxima sobre todo o exército de Israel. A palavra diz que quando Samuel viu Saul, a Bíblia diz que os ombros de Saul ele era maior do que todos os israelitas. Isso implica dizer que Saul ele era um cara de evidência, era um cara forte, marrudo, era maior do que todo mundo. Então, no momento que Golias veio desafiar o exército de Israel, Golias veio desafiar o rei de Israel. Mas o rei de Israel se omitiu mediante a sua atitude e optou a ficar escondido na sua tenda. Até que alguém que já tinha recebido um óleo de rei, compreendia o que estava acontecendo e sabia como deveria agir, ele se porta como ele mesmo. Ele não se portou ali como o rei de Israel. Em momento nenhum Davi se apresentou a Saul como o rei de Israel. Pelo contrário, Davi se apresentou a Saul como um pastor de ovelhas que tomava conta das ovelhas do seu pai. Foi dessa forma que Davi se apresentou. Porém, Saul quis colocar a vida dele sobre Davi. E quando Saul quis colocar a vida dele sobre Davi, Davi começou até a colocar armadura. Davi ficou com a mesma vida de Saul. Porém, quando ele tentou andar, ele não conseguiu. E aqui, queridos, vem uma chave poderosa para a minha vida e para a sua vida. Não tente viver na vida de outra pessoa, porque você não vai conseguir caminhar muito. Vou dizer de novo. Não tente viver na vida de outra pessoa, porque você não irá caminhar muito. Sabe, é impressionante como hoje, nos dias de hoje, as pessoas elas tentam viver a vida de outras pessoas. É aquele dito popular que diz, né? O jardim do amigo ou do vizinho sempre é mais verde, né? A família do vizinho sempre é mais bonita, né? O trabalho do vizinho sempre é melhor. A casa do vizinho sempre é melhor. E por conta disso, nós deixamos de analisar aquilo que nós temos e aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É por conta disso que muitos de nós queremos viver a vida do outro, né? É por conta disso que muitos de nós queremos ter a vida do outro. E queremos fazer o que o outro faz. Se o outro está fazendo uma coisa, eu vou fazer também, né? Um exemplo, eu tenho uma viração do dia. Talvez alguém falar, eu vou fazer a viração do dia também, porque o pastor Jason faz a viração do dia. Então eu vou fazer a viração do dia também. Por conta disso, eu vou começar agora a ministrar na internet. Não. Querido, o que Deus dispôs para mim, Deus dispôs para mim. O que Deus confiou a mim, Deus confiou a mim. O meu ministério, Deus confiou a mim. O meu chamado, Deus confiou a mim. Se Deus tivesse confiado o mesmo chamado que me confiou, o mesmo ministério que me confiou, Ele teria feito mais de um Jason. Ele teria feito 3, 4, 5, 6, 10, 15, 12 Jasons. Mas Ele fez só um Jason. Ele confiou a mim o chamado. Ele confiou a mim o ministério. Ele colocou dentro de mim as ferramentas necessárias para que eu possa cumprir o objetivo e o propósito. E quando eu tenho essa compreensão, quando eu tenho esse entendimento, eu, Jason Wesley, não vou querer viver a vida, sei lá, do pastor Silas Malafaia. Eu, pastor Jason, não vou querer viver a vida, talvez, do pastor Luciano Subirá, do pastor Jorge Linhares. Eu não vou querer viver a vida do pastor Luiz Hermínio. Eu não vou querer viver a vida do pastor Misael, do pastor Emanuel, do pastor Ebenezer. Eu não vou querer viver a vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho um chamado e um ministério específico. Agora, quando eu me permito fazer com que as pessoas coloquem sobre mim a vida delas, eu vou andar pouco e eu vou parar. Eu vou talvez andar, ou eu posso nem andar. Sabe por quê, queridos? Porque a vida que Deus confiou a mim, a vida que Deus confiou a você, é para que eu viva e para que você viva. Se você quiser viver a minha vida, você não vai conseguir. É muito interessante quando a gente vê pessoas de sucesso, ou no meio evangélico, ou no meio cristão, no meio gospel, ou no meio empresarial, e a gente fala, poxa, como eu queria ter a vida daquela pessoa. E a pergunta que eu te faço é, você está disposto a carregar as marcas que aquela pessoa carrega? Né? Primeira pergunta que eu te faço, você está disposto a carregar as minhas marcas? Você está disposto a carregar os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas decepções? Né? Muitas vezes nós queremos receber a armadura de Saul, mas nós não estamos preparados para carregar os traumas que Saul carregava.
Se você parar para analisar, você vai ver que Saul, ele tinha traumas de guerra. E quando Golias gritava lá no arraial de Israel, desafiando a Israel, e ninguém era colocado diante dele para batalhar, né? Naquele momento Saul se escondia. E pare para pensar você, Saul, ele era o general, ele era o grande rei de Israel. Imagine você como um grande pastor, uma grande pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você com milhares e milhares de discípulos, ou seguidores, ou como você queira falar, ou ovelhas, eu não sei. Mas imagine você, uma dificuldade acontecendo à porta da sua igreja, por exemplo. E naquele momento, você que é o líder, você que é o pastor, você que é a autoridade, você, em vez de tomar a frente daquela situação e até aquela dificuldade romper, você se esconder lá no seu gabinete pastoral e ficar lá escondido, com medo. E lá da frente a pessoa ficar gritando: e aí, será que não tem ninguém nessa congregação que possa vir me desafiar? Será que não tem ninguém aí que crê em Deus ao ponto de colocar o pé na água para me vencer? Será que não tem ninguém que possa vir contra mim? E é nesse momento que eu coloco você e também me coloco na situação de Saul, porque Saul estava sendo desafiado, desonrado por Golias. E naquele momento ele encontrou em Davi a possibilidade de colocar a vida dele em Davi. Por isso que ele fala: Davi, toma a minha armadura. Porque talvez você não saiba, mas pare para pensar comigo. A armadura do tempo antigo, ela deixava apenas os olhos, né, à mostra. A armadura do tempo antigo só mostrava só os olhos. E o que é que acontecia? Colocava-se aquela couraça, aquela roupa de aço, né, sobre o corpo da pessoa que ia receber a armadura. Para quê? Para não ferir, porque a armadura era de ferro, né, e a armadura poderia pegar em lugares específicos do corpo e cortar, machucar. Então colocava-se aquela roupa. Se você tiver curiosidade, assiste aqueles filmes medievais antigos, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Vem a couraça, né, por dentro, que o próprio Paulo fala, a couraça da justiça, que pega todo o corpo. E aquela couraça, ela cobre todo o corpo do guerreiro. Depois da couraça, ele coloca, né, aquela parte de ferro que pega o peitoral e pega as costas, as partes que pegam nas coxas, as partes que pegam nas panturrilhas, que são as partes delicadas, nos pés e nos braços. Então tem a movimentação. E aqui o guerreiro está com a sua armadura. E por final vem um capacete. E o capacete deixa apenas os olhos. Existe um filme chamado Troia. E no decorrer do filme, o sobrinho do rapaz que era o guerreiro, né, o sobrinho dele pegou a armadura do tio e colocou dele. Como o aspecto físico era parecido, as pessoas que foram avançar na guerra contra Troia naquele momento pensaram que era ele que estava guerreando, mas não era o tio que estava guerreando, era o sobrinho. Mas pela aparência física foram junto com ele na batalha, né? Trazendo esse entendimento para esse texto, eu acredito que Saul quis colocar a armadura dele sobre Davi, para que quando ele chegasse diante de Golias, o exército que estava à distância olhando o que acontecia, a Bíblia diz que eles estavam à margem, quando Golias gritavam da outra margem, dizendo: será que vocês não têm um homem para me desafiar? Né? Eles estavam distantes, e quando eles entrassem na batalha, quando eles olhassem para a batalha, iriam olhar e ver um homem com a armadura de Saul. E o entendimento se é Saul que está na batalha, é o nosso rei. E foi por conta disso que Saul quis colocar a armadura de Saul em Davi. Porém, querido, Davi, quando tentou andar, não conseguiu. Por isso eu te digo, toma cuidado de querer viver a vida de outras pessoas. Eu não digo nada, você admirar a unção que existe na vida das pessoas. Cara, eu admiro a unção de homens e mulheres de Deus nessa terra de forma poderosa. Eu admiro tantos homens e tantas mulheres de Deus nessa terra, aqui no Brasil. Tantos não, alguns, porque infelizmente está muito corrompido o nosso meio. Mas assim, eu admiro tantas pessoas, a unção que está sobre a vida dessas pessoas, a graça que está sobre a vida dessas pessoas, que você fica ali, olhando, observando aquelas pessoas ministrarem, observando aquelas pessoas falando do Evangelho, observando aquelas pessoas chorando muitas vezes, falando do Evangelho do Reino de Deus, o desejo de estar com Yeshua, sabe? Falando do eterno, com tanta propriedade, com tanta paixão. Então eu admiro essas pessoas, eu olho para essas pessoas e falo: uau, que coisa linda, como eu quero um dia ser parecido com essa pessoa, ter a unção que essa pessoa tem, ter a graça que essa pessoa tem, né? Caminhar como essa pessoa caminha em Deus.
E isso é natural, isso é normal, não tem problema nenhum, até porque a unção que você honra, nela você prospera. Não é uma frase minha, mas é uma certeza. A unção que você honra, nela você prospera. E o que é honrar a unção? Honrar a unção é identificar o espírito que existe sobre aquela pessoa e, por conta disso, honrar isso. E isso para mim é formidável. Por isso que eu preciso ter esse entendimento. Eu não posso querer viver a vida dos outros. Posso sim admirar pessoas, mas viver a vida dos outros eu não posso. É por isso que Davi, naquele momento, quando Saul terminou de colocar a armadura, que colocou o capacete, que ele colocou a espada do lado, ele tentou andar e não conseguiu. É por isso, meus queridos, que muitos de nós estamos parados. É por isso que muitos de vocês estão parados. Sabe por que o vosso casamento muitas vezes está parado? Porque sempre você para ficar analisando e comparando o seu casamento com o casamento das pessoas que passam na novela. Sabe? Aquele casamento de ficção. O casamento de pessoas do filme. Sabe aquele filme amoroso, romântico que você vê, um homem levando cartas e flores, a mulher chora e diz que ama e tal. Aí você olha isso e fala, ai, como eu queria viver isso. Aí quando você chega em casa e encontra um marido truculento, uma esposa truculenta, encontra filhos rebeldes, encontra conta para pagar, dificuldade para fazer, você fala, ai meu Deus, o Senhor não é comigo, o Senhor não me ajuda, isso, aquilo, outro. E eu vou dizer para você uma coisa, para de querer viver a vida dos outros, viva a sua vida. Para de querer colocar a couraça, a armadura dos outros sobre você. Seja você mesmo. Deus te fez da forma que você é. Não foi para que você tentasse viver a vida de outro imitando outras pessoas. Não. Seja quem você é. Caminhe como você caminha. Não estou falando de pecado, tá, queridos? Estou falando de vida, de ser. Se você é uma pessoa extrovertida, seja extrovertido. Se você é uma pessoa mais fechada, seja fechada, mas seja amorosa. Se você é extrovertido, seja extrovertido com responsabilidade, porque nem todo momento é momento de piada sem graça, né? Então, seja dessa forma. Se você é uma pessoa que abraça, abrace. Se você é uma pessoa que beija, beije. Se você é uma pessoa que dá um sorriso, dê um sorriso. Agora, por favor, querido, não é porque você entregou a vida para Jesus agora que você vai ter que ser igual ao seu pastor, igual à denominação que você faz parte. Você vai ter que falar como o seu pastor fala, vai ter que gesticular como o seu pastor gesticula, agir como o seu pastor age, colocar a couraça da religiosidade sobre você e agora tentar viver. Vou te dizer uma coisa, você vai morrer, sabe? Você vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa de forma verdadeira. O teu casamento é o melhor casamento que existe. Vou falar de novo para você acreditar no que eu estou falando. O teu casamento é o melhor casamento que existe. Os teus filhos são os melhores filhos que existem. O teu marido é o melhor marido. A tua esposa é a melhor esposa. O teu ministério é o melhor ministério. O teu chamado é o melhor chamado. A tua vida é a melhor vida. Eu não estou dizendo que você é melhor do que ninguém. O que eu estou dizendo é, comece a valorizar o tempo ao qual você está tomando conta das ovelhas do seu pai e o leão e o urso vêm tentar arrancá-las de você. Sabe? Então, quando nós temos esse entendimento, quando o nosso coração compreende essa forma, nós entendemos que não podemos viver o ministério do outro, não podemos viver a vida do outro, não podemos colocar sobre nós a vida do outro. A tua vida ela é única. Salmo 139 diz que você foi feito de forma única. Não existe outro igual a você, não existe outro Helder, né? O apóstolo Helder, amo demais esse cara, o bonitão, eu amo demais esse apóstolo, amo demais, sabe? Mas eu não posso querer ser ele, e nem ele querer ser eu. Nós temos vidas distintas, diferentes. Nós temos ministérios parecidos, chamados parecidos, mas nós temos vidas diferentes. E eu não posso querer que ele viva como eu vivo, e nem ele pode querer que eu viva como ele vive. Porque a couraça dele não dá em mim, a minha couraça não dá nele. Agora, quando nós estamos na batalha e estamos batalhando de forma completa, aí sim, nós nos completamos e caminhamos segundo aquilo que Deus quer para mim, que Deus quer para ele. É por isso que eu digo para você nessa viração do dia, Deus ele quer nos reconectar com Ele mesmo. Você precisa começar a valorizar a sua vida. Valorize, querido, o tempo que você está aí por trás, onde ninguém te vê. Valorize o tempo que você está ministrando, talvez para 1, 2, 3 pessoas. Valorize o tempo que você está ministrando quando ninguém te vê, quando o teu pastor não te vê, quando as tuas ovelhas não te vê. Valorize a visita que você faz de mesa, que você senta com uma pessoa e ali você começa a conversar com ela e
e o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela, trabalhar no seu coração, e você começa a entender aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração. Valorize esse tempo. Não é porque você está diante de uma multidão grande ou de uma pequena multidão que o seu ministério, o seu chamado, ele vai ser menor, que o seu apostolado, que o seu profético, que o seu evangelístico, que o seu pastoral, que o seu mestrado vai ser menor. Não, pelo contrário, a vida que Deus te confiou, o chamado que Deus te confiou, onde Ele te colocou, da forma que Ele te colocou, querido, viva de forma plena. Porque muitas pessoas vão querer colocar a couraça deles sobre vocês. Muitas pessoas vão querer colocar sobre vocês o casamento deles. Querido, o meu casamento não é perfeito. Eu vou dizer que algumas pessoas pensam que o meu casamento é perfeito. Não, meu casamento não é perfeito. Sabe qual é a diferença? É que eu luto para que o meu casamento dê certo. Então eu amo de forma incondicional a minha mulher. Ela não é perfeita, mas eu a amo muito. Os meus filhos não são os melhores, mas eu educo para quê? Para que amanhã eles possam viver mediante aquilo que eu ensinei, porque a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela tem que andar, que mesmo quando ela cresça, ela não deixará o caminho, ela não esquecerá o caminho. E ensinar não é só de palavra, é com atitude. Não adianta eu mandar o meu filho orar se eu não oro, não adianta eu mandar o meu filho jejuar se eu não jejum, não adianta eu mandar o meu filho tratar bem a minha esposa, a esposa dele, se eu não trato bem a minha esposa. Isso é ensinar. Ensinar tem que ser com testemunho, tem que ser com vida. Não adianta eu chegar aqui e falar de ministério para você se eu não vivo o ministério. Eu vivo o meu chamado de forma intensa, queridos. Eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, eu deixei a minha família, eu deixei muitas pessoas que eu amo, muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas que eu quero estar perto e não posso estar perto, porque em prol de um chamado, em prol de um propósito, e aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu estou entendendo mais ainda aquilo que Deus tem conosco. E isso tem acontecido. Então não me adianta querer colocar a couraça aqui de pastor A, B, C ou D. Não adianta querer colocar aqui a armadura de pastor A, B, C ou D, para que eu possa caminhar nisso. Não adianta. Por quê? Porque eu não vou suportar. Por isso que eu estou dizendo para você nessa viração do dia, meu querido e minha querida, agora entenda o que Deus quer com você. Pare de querer agir segundo a vida dos outros, fazer segundo a vida dos outros. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele quer usar você da forma que você é. Pastor, não sei falar, não tem problema. Jeremias também não sabia falar. Pastor, eu não sei cantar, não tem problema. Tantas pessoas não sabem cantar, mas têm um coração verdadeiro. A Bíblia não diz que Davi cantava. A Bíblia diz que Davi compunha e tocava, né? Tocava é uma coisa, cantar é outra. Davi, ele tocava, e quando ele tocava, a Bíblia diz que o espírito imundo de Saul saía. A Bíblia diz que tem muitos salmos que Davi ele compunha e mandava para o mestre de canto. Então assim, nós precisamos entender as coisas. Eu não posso querer fazer tudo do jeito que eu quero, nem da forma que eu quero, porque eu não tenho tudo isso. Mas a partir do momento que eu me identifico e sei quem eu sou, aí ninguém pode colocar a couraça mais sobre mim. Por isso, comece a valorizar as coisas, meus queridos. Se Deus colocou uma pessoa na tua mesa, valoriza esse tempo. Vai orar com essa pessoa. Pede ao Espírito Santo que te dê discernimento de quem é aquela pessoa, para que você possa ajudá-la. Se Deus colocou uma pessoa na tua vida, vê uma forma de ajudá-la, vê uma forma de chegar até ela, vê uma forma de levar uma oferta, levar uma cesta básica, levar essa pessoa para passear, levar essa pessoa para um restaurante. Enfim, tem tantas formas de evangelizar pessoas que, se você tivesse entendimento, nunca mais você ficava procurando formas de outras pessoas. Para de querer a couraça dos outros. Deus, ele tem a tua própria couraça. Ele já te entregou a tua couraça. Ele já te entregou a tua armadura. E sabe qual é a tua couraça? Sabe qual é a tua couraça? Sabe qual é o teu instrumento? Qual é a tua ferramenta de batalha? Simplesmente uma roupa simples. Uma funda com um alfoge, uma funda. E só é o que Deus tem para te dar. Pega as 5 pedrinhas no chão e vai para a batalha. Para de querer viver a vida dos outros. Vive a sua vida. Veja, se você começar a olhar para a sua vida e deixar de olhar a vida dos outros, você vai ver o quanto você vai viver melhor. O quanto o seu casamento será melhor. O quanto o seu chamado vai ser melhor. O quanto os seus filhos vão ser melhor para você. O quanto o seu trabalho vai ser mais proveitoso. E principalmente o quanto o seu chamado vai ser prazeroso. Amém, querido? Se você pode, ora comigo nesse momento, no nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, porque não existe outro igual a ti. Obrigado, Espírito Santo, porque nessa viração do dia o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos fez abrir os olhos para algumas coisas que nós estamos fazendo. E isso que nós estamos fazendo nem sempre é aquilo que tu queres para nós. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá compreensão, nos dá entendimento, para que nós possamos caminhar segundo a tua vontade. Pai, nós precisamos começar a valorizar o que nós temos. Nós precisamos começar a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Porque infelizmente nós só valorizamos aquilo que é importante. Nós só valorizamos aquilo que talvez apareça na TV, talvez aquilo que apareça nas mídias. E nós começamos a valorizar essas coisas que para o Senhor são efímeras. Elas não têm tanto valor. Mas eu te peço, Senhor, nos ajuda para que nós possamos assim valorizar aquilo que de fato é importante. Nos ensina a valorizar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Nos ensina a valorizar os nossos amigos, os nossos colegas. Nos ensina a valorizar os nossos pais. Nos ensina a valorizar os nossos entes queridos. Nos ensina a valorizar um tempo de mesa, de comunhão, de relacionamento. Porque são essas coisas ao qual irão transformar, modificar a nossa vida e transformar a nossa essência. Senhor, nos ajuda a parar de querer viver a vida do outro. Nos ajuda, Senhor, a parar de permitir as pessoas quererem colocar sobre nós um fardo, uma couraça que não compete a nós. Eu entendo, Senhor, que esse é um tempo que o Senhor tem nos trazido para perto, tem tratado com os nossos corações. E eu oro para que cada um daqueles que estão conosco na viração do dia, nesse momento, eles possam ser atraídos a Ti, se aproximarem a Ti, para que o Teu nome seja bendito na vida de cada um deles. Te agradeço e te bendigo por esse tempo de viração do dia, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que sobre ti o Eterno levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Eterno levante a sua face e te dê shalom. Forte abraço desse pastor que ama cada um de vocês, da minha, da sua, da nossa Church Without Frontier, que quer dizer Igreja Sem Fronteira. Até amanhã, se assim o Senhor permitir, na nossa viração do dia. Compartilhe o vídeo, não esquece. Shalom e até mais.